Por causa desse veto aos jogadores que atuam no futebol inglês, 9 jogadores foram desconvocados e por isso o técnico Tite acabou convocando aí os substitutos, né? E tem 6 estreantes na seleção brasileira e um desses estreantes é o goleiro Everson, do Atlético Mineiro, goleiro de 31 anos. O Everson que já passou pela Série D, pela Série C, pela Série B, pela Série A e hoje é goleiro da seleção brasileira. E na primeira entrevista dele como jogador da seleção brasileira, ele foi às lágrimas e se emocionou ao lembrar do pai. Vamos acompanhar. Tem uma história que a gente não conhecia. O Gandula do São Paulo Pires no futebol de várzea, hoje é goleiro da seleção brasileira depois de passar pelas 4 divisões do país. Qual a dimensão da sua felicidade e a do seu pai diante de uma trajetória tão linda? Falar do meu pai me emociona, meu pai. Eu quis ser goleiro vendo meu pai. Meu pai era goleiro de várzea, Pindamonhangaba, e sempre pegava a bola para ele nos jogos. E nos intervalos dos jogos eu ia no gol. Meu pai nem luva tinha, ele ficava chutando bola em mim. Então, hoje, com certeza, estou realizando um sonho da minha vida, da minha carreira futebolística. Em estar vestindo a camisa da seleção, com certeza dando muito orgulho para o meu pai. Não só para o meu pai, mas como para minha mãe, que também sempre me acompanhou. Mas meu pai era meu maior ídolo. Meu pai é meu maior ídolo no futebol, mesmo não sendo atleta profissional. Então, com certeza, ele deve estar muito feliz. Ele está muito feliz que eu pude conversar com ele. E o filho dele, que era um Gandula, hoje está podendo estar entre os convocados da seleção brasileira nesses jogos eliminatórios. Então, com certeza, esse meu pai, esse garoto está muito orgulhoso pelo caminho que ele trilhou, por ele ter conseguido chegar até aqui. Tá aí, muito legal, né, essa entrevista do Everson, realmente emocionante. É difícil até a gente não se emocionar vendo essa emoção toda que é muito contagiante do goleiro do Atlético Mineiro, tudo que ele passou mesmo. Só para fazer uma correção, eu usei o termo desconvocados, mas na verdade os jogadores que atuam no futebol inglês não foram desconvocados. A CBF manteve a convocação deles, inclusive estuda ir até a FIFA para pedir uma punição para os clubes ingleses que não liberaram esses jogadores. Bom, a seleção brasileira enfrenta então amanhã a seleção chilena, 10 horas da noite, o jogo no horário de Brasília. Esse jogo será em Santiago, depois a seleção volta aqui para São Paulo, porque enfrenta a seleção da Argentina no domingo na Arena Corinthians. Barreto. Legalmente é importante, né, que os jogadores não sejam desconvocados para que a CBF possa tomar as medidas que acha cabíveis, né? Já não há mais tempo hábil de acreditar que esses caras vão chegar e vão se incorporar ao grupo e vão jogar pelas eliminatórias, mas manter o status de convocado é importante para discutir a atitude dos clubes ingleses. O Curi, antes da gente se despedir, você sabe quem fez a resposta que emocionou, quem fez a pergunta que emocionou o Everson na resposta? Olha, Barreto, vou ficar te devendo, viu? Porque eu não sei quem foi o repórter que fez essa pergunta. Essas entrevistas virtuais, normalmente os jornalistas eles mandam a pergunta por escrito para o assessor de imprensa e o assessor faz a pergunta. Então, às vezes, eles acabam cortando ali o nome de quem fez a pergunta. Mas a pergunta é realmente excelente, né? Era só para tentar dar o crédito mesmo. Lógico que você não tinha obrigação de saber isso, mas às vezes, né, pode ter circulado aí o nome do autor. Eu gostaria de dar o crédito, porque a pergunta é muito bem feita, não só por lembrar, né? A pergunta, evidentemente, quebrou o Everson, né? Que antes de responder já estava chorando, mas ela é muito bem feita, não só por falar da história do Gandula, mas pelo fato de ele ter passado pelas 4 divisões do futebol brasileiro. Remete muito, né, Milton? A história que a gente contou agora há pouco aqui do Messias Júnior lá na Itália. Vou deixar de novo o agradecimento ao Curi e ouvir o Milton também sobre essa entrevista. Mais um belo personagem, né, Barreto? Mais um belo personagem porque o fato de ele começar a chorar antes de começar a responder a pergunta, né? A pergunta nem tinha terminado, ele já estava chorando, mostra o quão esse assunto é importante para ele, é emocionalmente importante, né? De ele lembrar do pai, o pai goleiro, e ele vira goleiro, e ele vira profissional, e começa lá na Série D, vai subindo. E a gente sabe como é difícil, né, quando você joga em times pequenos, porque a gente tem no Brasil, Barreto, um pouco essa imagem do glamour, né? O cara joga na Europa, o cara ganha milhões, e abriu, eu tava lendo aqui agora, o William abriu mão de 150 milhões para jogar no Corinthians e tal, quer dizer, o cara que pode abrir mão de 150 milhões é porque tá bem de vida. Mas essa é a exceção da exceção. A gente não pode esquecer disso quando a gente analisa futebol, quando a gente pensa nos caras que jogam futebol.
Porque uma vez eu até li uma pesquisa que dizia que 1% daqueles garotinhos que começam na categoria de base chegam até o time profissional. 1%. De cada 100 crianças que começam pensando em ser jogador de futebol, uma consegue se tornar profissional. E no profissional, esse 1%, que já é um universo muito pequenininho, uma ínfima parte deles consegue ser o glamour, consegue chegar na seleção brasileira e ganhar muito dinheiro e ficar rico com isso, né? 70% dos jogadores, eu acho que até, não sei se é preciso, mas é por aí, 70% dos jogadores do Brasil ganham até 3 salários mínimos para jogar futebol. Que deve ter sido o que o Everson ganhava lá na Série D, na Série C, melhorou um pouquinho na Série B, até chegar à Série A, seleção, e aí ganhar dinheiro para poder esquecer todo esse passado, né? Então é importante a gente avaliar. Quando o cara se emociona desse jeito, a gente pensar na vida pregressa dele, né? De como foi difícil para ele chegar ali. O Everson é mais um desses personagens, como eu disse, que o esporte proporciona. E ainda bem, né, que a gente tem personagens que ainda se emocionam, que ainda conseguem chorar ao lembrar do pai, né? Ó, repórter que é repórter não se conforma em deixar informação no ar, não. Então, o Curi já entrou em contato aqui com a gente, para dizer que a pergunta foi do Sidney dos Santos Rosa, da TV Piauí. Então, obrigado ao Curi e parabéns ao Sidney pela pergunta. Acho importante também, né, Marquinhos, nesse cenário que o Milton tão bem traçou aí, a gente respeitar o alcance do sonho de cada um, né? Porque essa pode ser, por exemplo, a última convocação também do Everson para a seleção. Pode ser que daqui para frente não seja mais preciso, né? Talvez ele nem entre em campo nesses 3 jogos, mas a gente está vendo ali a realização dele de ter chegado lá. Ah, o jogador não fez carreira pela seleção, não foi goleiro de Copa do Mundo, mas ele tem a trajetória dele, né? E se o ponto mais alto da trajetória do Everson foi esse, olha, eu fui convocado, me apresentei à seleção brasileira, dei uma entrevista e lembrei do meu pai, pô, valeu a trajetória, né? Valeu o percurso, só por isso. Tomara que ele vá mais longe, tá? Não estou torcendo contra, não. Sim. Tomara que ele seja o goleiro da próxima Copa, né? Que ele vá o mais longe que ele puder. Mas se o mais longe foi isso aí, acho que a gente também tem que estar preparado para entender esse tipo de coisa, né? Não é só o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Tem várias conquistas dentro do universo do futebol, como tem várias conquistas dentro das nossas vidas, Marquinhos. Exatamente, Barreto, assim, cirúrgico, a jornada, valorizar a jornada que esse cara teve, imagina, foi gandula do próprio pai. Foi como o Milton falou, ele começa a chorar quando a pergunta começa a ser formulada. O que esse cara carrega dentro dele, a gente não faz ideia do que é. O tanto de coisa que passou na cabeça dele quando ele foi pensando na pergunta sendo feita, ele pensando nessa trajetória toda até chegar a estar entre um dos melhores do seu país naquilo que ele faz. Ele está na seleção brasileira. Ele pode ter discordância, eu prefiro A, B ou C, mas hoje ele está entre um dos melhores do seu país naquilo que ele se propõe a fazer. Quantas pessoas podem bater no peito e dizer isso? Imagina eu chegar daqui a um momento da minha vida eu falar que eu estou entre os 3 melhores jornalistas do país. Pô, isso é inimaginável, por mais que seja por um dia só, sabe? Você é um dos melhores naquilo que você faz. E é o que está acontecendo com ele. É a jornada dele, é o caminho dele. E aí vai muito de encontro ao que a gente falou do Messias, a possibilidade do sonho, o direito de sonhar. Quantas pessoas não têm trajetórias semelhantes? A maioria, eu diria, jogador de futebol, tem trajetórias dessas a maioria a que o Milton se referiu, né, que está fora dessa glamorização toda, de superação, de passar por perrengue, por não ter nada, de ter que treinar 1000 quilômetros até chegar no treino, enfim, e vários não vingam, né? Faltou alguma coisa, faltou alguma oportunidade, nem talento. Por isso eu não falo de mérito aqui, nem é talento que falta às vezes, é um acesso, uma oportunidade, um dia que perdeu a condução, não chegou a tempo no treino, sabe, foi cortado. Então, muito bonito ver onde o Everson chegou. Espero, como você falou, Barreto, que vá mais longe, que possa fazer mais, se for do desejo dele, mas valorizar essa jornada sem romantizá-la também é muito importante. Parabéns a ele e de ter sensibilidade de lembrar de uma coisa que custou para ele muito caro, algo que a gente não pode mensurar, né?